Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, mais uma semana juntos, uma alegria ter você aqui. O desejo do meu coração e a nossa oração é que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida para te abençoar, para te livrar do mal, para te conduzir nesta semana. Que Ele te dê sucesso em tudo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti para Te louvar, agradecer e bendizer o Seu nome. Te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Fale neste momento ao nosso coração para nos instruir, para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar. Fale, Espírito Santo, a cada coração. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu entrego a vida dos meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, que tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Abençoe também a nossa casa. Nós te pedimos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por Ele também já te agradecemos. Amém. Em Tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória Tu nos dá. Me deste vida plena, Te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é Te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Seu amor me resgatou, nos fez seu povo, contigo andarei, cada dia em meu viver. Em Tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória Tu nos dá. Me deste vida plena, Te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é Te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez seu povo, contigo andarei, cada dia em meu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Seu amor me libertou, nos fez seu povo, contigo andarei, cada dia em meu viver. Louvado seja Deus que nos amou até a morte e morte de cruz. Aleluia. Imagine se você pudesse escolher uma equipe
para realizar o maior projeto da história. Imagine que a humanidade estivesse em grande perigo, condenada à morte, mas você pudesse escolher a pessoa que você quisesse para fazer esse projeto e salvar a humanidade. Quem você escolheria? É provável que eu escolhesse os maiores especialistas da Terra, fizesse uma pesquisa profunda e escolhesse pessoas com grande capacitação, grandes especialistas, pessoas de destaque nas áreas mais importantes do conhecimento humano. Na verdade, enquanto falo isso aqui para você, fico lembrando que há aproximadamente 20 anos atrás eu tive essa oportunidade. Não de fazer um projeto para salvar o mundo, mas de escolher uma equipe para lidar com um problema muito sério. A cidade de Belo Horizonte tinha um problema sério na área de criminalidade e o meu comandante me chamou e falou comigo: Cícero, vou te colocar nesse lugar para você trabalhar lá. Vou te dar um privilégio, você vai poder escolher quem você quiser para trabalhar com você. E sabe o que aconteceu comigo? A primeira ou a segunda pessoa que eu chamei, expliquei para ele: olha, um grande desafio, um maior problema da cidade, e eu queria muito que você trabalhasse comigo. Escolhi uma pessoa, olhei o perfil dele, assim, aquilo que eu conhecia, e convidei. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: ah, comandante, comigo não, escolhe outra pessoa, eu estou muito ocupado nesse momento, e começou a apresentar ali desculpas, e eu então parti para o segundo. Agora imagine você se um estranho, uma pessoa que você não conhecesse direito, talvez tivesse já ouvido falar dele, mas não conhecesse, chegasse de repente no lugar que você estivesse, provavelmente no seu trabalho, ou batesse na porta da sua casa, né? Vamos imaginar que ele chegasse no seu trabalho, você estivesse lá sentado, trabalhando, dentro de uma viatura, dentro de uma ambulância, dentro de um escritório, no lugar que você estivesse, e ele chegasse lá, olhasse para você e dissesse assim: vem comigo. Na verdade, quando nós olhamos o que Jesus fez, nós ficamos muito impressionados. Jesus chama os seus apóstolos, né, os seus discípulos, no começo do seu ministério. Jesus ainda não era conhecido, não era uma celebridade que era seguida por muitas multidões. No começo do seu ministério, Jesus sai a escolher os seus discípulos, a convocar os seus discípulos. Se você observar bem o texto, Jesus não faz como eu fiz, né? Olha, meu irmão, eu estou aqui com um grande desafio, que é um projeto muito importante, e eu gostaria que você avaliasse a possibilidade de compor uma equipe comigo para salvar a humanidade. É um projeto de longuíssima duração, mas nós vamos transformar o mundo com esse projeto. É claro que há riscos muito altos e alguns de nós vão inclusive morrer. Não foi assim que Jesus chamou, né? A Bíblia diz que Jesus, passando pelos discípulos, olhou para eles e disse: segue-me. A Bíblia diz aqui um pouco mais à frente, no texto, né, de Mateus, que Jesus, passando pela rua, viu Mateus assentado, né, Levi assentado na coletoria, trabalhando, coletando impostos. Jesus olhou para ele, não deu muita explicação, só comandou, deu uma ordem: segue-me. Jesus não apresentou uma proposta de trabalho para ele considerar. Jesus deu uma ordem: siga-me, vem comigo. O que você faria, meu irmão, numa situação dessa? Se um estranho ou uma pessoa pouco conhecida passasse por você hoje no seu lugar de trabalho e dissesse para você: vem comigo. A partir de agora você vai trabalhar comigo. Quando eu era tenente de choque, né, eu me lembro que às vezes naquelas confusões, naqueles tumultos, não dava tempo para explicar nada. Você viu uma situação, você sabia que tinha que agir naquela situação e não tinha tempo para dar explicação, então eu passava assim e falava com o soldado assim: você, 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 você e você. Apontava 5, assim, 6, o tanto que precisava: vem comigo. E virava as costas e ia embora. E eu tinha certeza que eles viriam comigo. Mas imagina, uma pessoa chega e diz, não é? Jesus, ainda estranho, se aproximando de você,
assentado, você olha aquela figura. Jesus devia ser uma figura muito imponente, muito nobre, né? O homem Jesus andando pela terra devia ser um espetáculo, uma pessoa muito nobre, a personalidade dele muito impactante. Ele olha para você firme nos seus olhos e de maneira séria ele diz, comanda, ele dá uma ordem, vem comigo. O que você faria? A pergunta que surge é se o chamado de Jesus é irresistível. Será que as pessoas poderiam, será que se Pedro, André, Tiago e João quisessem, eles poderiam resistir ao chamado de Jesus? Não, agora eu não posso, eu estou trabalhando, você não está vendo aqui, eu estou no meu barco, pescando. Será que eles poderiam resistir ao chamado de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta também é o que Jesus viu neles. Se eu fosse compor uma equipe para salvar a humanidade, pegaria o maior especialista em informática, o maior especialista em comunicação, o maior especialista em redes sociais. Dependendo do problema, eu pegaria em alimentação, não é? Em produção alimentar, em energia, pegaria essas pessoas assim, as maiores autoridades. Jesus não olhou somente para as mãos. Na verdade, Jesus olhou pouco para as mãos, para aquilo que eles eram capazes de fazer. E Jesus olhou outra característica deles. A Bíblia diz no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, relata a história do profeta Samuel enviado por Deus na casa de Jessé, o belemita. Samuel é enviado ali para ungir o novo rei de Israel, porque Deus havia rejeitado Saul. E Deus escolheu um dos filhos de Jessé para ser o rei, mas não falou para Samuel quem era. Deus disse, vá à casa de Jessé, encha um chifre com azeite e unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Então Jessé apresenta o primogênito, Eliabe. Quando Eliabe se apresentou diante de Samuel, a Bíblia diz que ele era alto, que ele era bonito, que ele tinha porte, a presença dele impactava. Samuel ficou impressionado com a aparência dele, de Eliabe, e disse, eis aí o rei de Israel. Quando Samuel cogitou no seu coração, olha aí o rei de Israel, diante da reação de Samuel, o Senhor então falou com ele, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esse texto é terrível, porque uma pessoa é apresentada diante de Deus, ele tem uma aparência bonita, ele é alto, ele é bonito, a aparência dele impacta, mas o Senhor, quando olha para ele, a Bíblia diz, o próprio Senhor diz, eu o rejeitei. Eu creio que não pode ter nada mais terrível para você e para mim do que sermos sondados pelo Senhor que vê o nosso coração e o Senhor dizer a respeito de mim, a respeito de você, eu te rejeito. Meu Deus, que coisa terrível. Logo depois de Eliabe foi trazido Abinadab e o Senhor disse, eu rejeitei. Depois vem Samá e o Senhor diz, eu rejeitei. E todos os filhos de Jessé, exceto o mais novo, são apresentados diante do profeta e o Senhor diz, eu rejeitei. Meu Deus, que coisa tão terrível. O Senhor, quando olhou para Davi, o Senhor viu o coração de Davi. E quando Davi entrou naquela sala onde estava Samuel, o Senhor diz, é este, pode ungí-lo. Que coisa mais linda, não é verdade? O que Jesus viu nos discípulos, nos apóstolos que os chamou. Certamente não foi sua grande habilidade técnica, certamente não foi sua capacidade de trabalho. O Senhor, quando olhou para Pedro, André, Tiago, João,
O Senhor, quando olhou para Levi, o Senhor não olhou para a aparência deles, o Senhor não olhou para a fortuna deles, o Senhor não olhou para os recursos que eles tinham disponíveis, o Senhor olhou apenas para uma coisa: o Senhor olhou o coração. Deus, meu irmão, minha irmã, quando olha para você e para mim neste exato momento, o Senhor contempla o nosso coração. E será que o Senhor, olhando para mim, olhando para você, diria: vem comigo? Que o Senhor encontre em você um coração que o agrade. Como diz a bênção que nós sempre terminamos aqui com ela, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, que o Senhor sorria para você quando Ele olhar para você. Quando o Senhor olhar para você, aquilo que Ele vê o agrade tanto que o rosto dele resplandeça com um grande sorriso. Os discípulos de Jesus, mesmo sem saber, sem conhecer quem era Ele, porque Jesus ainda não era a grande celebridade que atraía muitas multidões, ouvindo a ordem de Jesus, se levantaram, deixaram tudo e o seguiram. E esta é uma atitude impressionante, a disposição que eles têm de olhar para Jesus, sentir o impacto da autoridade dele, o poder da presença dele, e se levantar e entender que aquela era a missão de sua vida. Não há nada mais importante para você do que se levantar agora e seguir Jesus. Hoje eu encontrei uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, quando eu era cadete ainda, e nós conversamos um pouquinho e ele me falou que esteve internado, que ele tinha bebido tanto e que ele saiu pela rua, que ele não conseguiu discernir e que ele tinha bebido tanto que ao sair pela rua ele foi atropelado, ficou internado. Ele me disse que está com 67 anos e eu disse para ele: meu irmão, nós estamos em uma fase da nossa vida que nós temos que nos ocupar com as coisas eternas, com as coisas sagradas. Nós já temos que, se até esse momento não preocupamos, nós precisamos nos preocupar com a eternidade, onde nós vamos passar a eternidade, na presença de Deus e em comunhão com Ele, ou apartados de Deus, separados de Deus, banidos da sua presença, no céu, no lugar onde não há choro, não há doença, não há tristeza, não há angústia, ou no inferno, onde o fogo não apaga, o verme não morre, onde o sofrimento é terrível. Esta é uma escolha que nós fazemos. Jesus passa e diz: vem comigo. E você que sabe se você vai se levantar e fazer de Jesus a prioridade da sua vida, ou se você vai desprezá-lo. Esta é uma escolha que você deve fazer, que você pode fazer. Jesus continua a percorrer as cidades, a se encontrar com homens e mulheres e a comandar: vem comigo, segue-me. Meu Deus, será que o chamado de Jesus é irresistível? A Bíblia conta no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, já é o último ano do ministério de Jesus, ele já está sendo seguido por muitas multidões. Jesus já ressuscitou mortos, curou enfermos. Meu Deus, a terra está transtornada por causa do poder de Jesus, por causa do ministério de Jesus, expulsando demônios, curando enfermos, libertando os oprimidos do diabo, pregando mensagens maravilhosas. E vem um jovem rico e se prostra diante de Jesus e ele faz uma pergunta maravilhosa, que nós vamos meditar sobre a pergunta qualquer dia desse. E ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E ele responde, Jesus, assim: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Poucas vezes na Escritura você acha escrito o que Jesus falou para esse jovem rico. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. E olhando para ele, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta.
Jesus, quando olhou para aquele homem, certamente rico, com boa aparência, bem vestido, talvez estivesse montado num cavalo, numa carruagem, não sei, a riqueza dele talvez estivesse tão visível, tão explícita a aparência dele, mas Jesus olha para ele e nada disso empolga Jesus, mas Jesus o amou, porque Jesus viu o coração dele. Jesus sondou o coração desse homem e disse para ele: uma coisa te falta, vá, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Então vem e segue-me. Quando ele ouviu esta palavra, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas e ele foi embora. O chamado de Jesus é irresistível? Infelizmente, não. Muitas pessoas hoje em dia ainda resistem ao chamado de Jesus. Jesus chama: vem, segue-me. E as pessoas: eu estou muito ocupado, nesse momento não, eu estou muito novo, deixa eu aproveitar a vida, mais tarde, quando eu estiver velhinho, eu vou te seguir. Não, agora eu não posso, eu acabei de casar, eu preciso cuidar do meu pai, da minha mãe. Olha, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas apresentaram suas desculpas e suas justificativas para não seguirem a Jesus, para não se tornarem discípulos de Jesus. E você? Você tem resistido ao chamado de Jesus? Ele comanda: vem, e você tem resistido? Hoje, o Senhor bate à sua porta. O Senhor olha para você, olha para o seu coração, Ele te ama e Ele diz: vem comigo. Eu sempre lembro de um texto que eu amo bastante, que eu acho maravilhoso, o Senhor Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje o Senhor bate à porta da sua casa e Ele diz para você: vem comigo. Você vai resistir ou você vai se levantar e seguir a Jesus? Tem um texto na Bíblia também muito maravilhoso que o Senhor diz, está escrito lá no livro de Hebreus, é uma citação na verdade, mas o Senhor diz: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Você que chegou até esse momento, que persistiu em me ouvir, vocês têm ouvido o chamado do Espírito Santo, o Senhor está batendo na sua porta. Toma uma decisão hoje de mudar a sua vida. Entrega o comando, o controle da sua vida para Jesus. E a sua vida vai mudar. E a sua vida será transformada. E você vai encontrar alívio, descanso para sua alma. Cuide da eternidade. Tem muitas pessoas cuidando do corpo, horas e horas. Vejo na rede social. Meu Deus, como as pessoas têm se dedicado ao corpo. A Bíblia diz sobre isso, sabe o quê? O exercício físico para pouco se aproveita. Por que para pouco se aproveita? Porque o aproveita para este momento. Mas a Bíblia diz: a piedade se aproveita para a eternidade, para tudo é proveitosa, porque a piedade tem proveito eterno. Então, meu irmão, minha irmã, não despreze o chamado do Senhor. Vem, toma a decisão hoje de se levantar, abandonar, largar tudo que está te prendendo e seguir a Jesus. E que Ele possa olhar para você e não te rejeitar. Que você fale com Ele: me dá um coração, Senhor, como o seu, um coração que o Senhor ama. Me ajude a estar na sua presença. Me aceita como filho, como filha, como discípulo, como discípula do Senhor. Eu quero te seguir. Me aceite.
Faça essa oração agora, faça comigo essa oração. Enquanto eu oro, que você faça essa oração e tome a decisão de mudar a sua vida. Vamos orar? Pai Celestial, aqui estamos nós, seus filhos e suas filhas. O Senhor bate na porta e diz, vem comigo. O Senhor passa por nós e diz, vem comigo. E nós queremos nos levantar nessa hora, Deus. Nos levantar como Pedro, como André, como Tiago, como João, como Levi. Nos levantar e seguir o Senhor. E entender que não existe nada melhor para a nossa vida neste momento, ou em qualquer outro, do que nos levantar e seguir ao Senhor e ser discípulo do Senhor. Nos aceita, Deus. Nos aceita como discípulos do Senhor. Nós entregamos a nossa vida, levantamos a nossa mão em rendição e entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Confessamos que dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Declaramos nessa hora que somos pecadores. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos aceite neste momento como filhos e filhas do Senhor, como servos e servas do Senhor, como aqueles que serão ensinados do Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Deus, escuta a nossa oração. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador, te pedimos, por Ele também te agradecemos. Que você aceite, meu irmão, minha irmã, o comando, o senhorio, o governo de Jesus sobre a sua vida. Faça dele o Senhor da sua vida. Entregue o seu coração completamente a Ele agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Que a boa mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor te livre do mal. Que ele dê ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardem. Que o Senhor vá na frente, aplanando o seu caminho, tirando os tropeços, os laços, as armadilhas. Que a boa mão dele esteja sobre você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma excelente semana abençoada, como eu acabei de orar, ministrar sobre a sua vida. Te vejo na semana que vem, com a graça de Deus.